Olá, amigos e amigas. Existem pecados que, por causa da sua agressividade, chocam a opinião pública, como, por exemplo, os assaltos com violência contra as vítimas. Mas também há pecados que passam desapercebidos, como, por exemplo, enganar alguém no troco. Existem pecados que causam grande estrago na sociedade, como os desvios de verbas públicas, e outros que ficam no silêncio do coração de cada ser humano, como, por exemplo, o sentimento de inveja. Existem pecados praticados com ações ofensivas e outros silenciosos, como, por exemplo, deixar de ajudar alguém em sua necessidade. Ainda podemos dizer que existem pecados que são externados em palavras e em calúnias, mas outros que, como já disse, ficam no silêncio do coração, como, por exemplo, o desejo de cobiça. Contudo, todos eles são pecado. Mas será que existe alguém que não tem pecado? Nos chama a atenção a palavra do apóstolo João, que disse: se dizemos que não temos pecado, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Por isso faço a pergunta de um jeito um pouco diferente. Será que existem pessoas que afirmam que não têm pecado? Normalmente as pessoas reconhecem seus pecados. O problema é que o ser humano tenta diminuir a gravidade do seu erro ou do seu pecado. Afirmações como estas: eu não sou tão ruim assim. Afinal, todos erram. Pecar faz parte da vida humana. Afinal, eu também faço tantas coisas boas. Tudo isto são tentativas do ser humano de justificar-se diante de Deus e das pessoas. Os cristãos ainda são pecadores. Eles já receberam uma nova vida pela fé em Jesus. No entanto, ainda habita neles a natureza pecaminosa que frequentemente os leva ao erro e ao pecado. Exatamente por isso, os cristãos não podem acomodar-se ao erro, ao pecado. Os cristãos precisam aprender a lidar com o pecado. E é isso que o apóstolo João quer nos ensinar. Sua abordagem é bem direta e simples, e ela nos leva à reflexão. Em primeiro lugar, o apóstolo diz assim: se dizemos que estamos unidos com Deus, mas vivemos na escuridão, ou seja, vivemos na prática do pecado, então estamos mentindo. Então não somos autênticos. Segunda reflexão, ele diz: se dizemos que não temos cometido pecado nenhum, estamos fazendo Deus de mentiroso. Por quê? Ora, porque Deus afirma que todos são pecadores. Terceira reflexão, ele diz: se afirmamos que não temos pecado, estamos nos enganando a nós mesmos e a verdade não está em nós. Mas em contrapartida, o apóstolo diz assim: porém, se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo, Deus fará o que é correto, Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda injustiça, porque conforme está escrito, o sangue de Jesus, o Filho de Deus, é que nos limpa e nos purifica de todo pecado. Aprender a lidar com o pecado, isso é importante. E isso significa, em primeiro lugar, reconhecer que somos pecadores. Significa, em segundo lugar, arrepender-se dos pecados. Mas significa também confessá-los a Deus ou às pessoas que foram atingidas com o nosso pecado. Nossa primeira reação, como já disse, sempre é tentar minimizá-lo, diminuir o pecado. Isso não leva a nada. Paz e alegria experimentam aqueles que confessam os seus pecados e recebem o perdão de Deus. Por isso quero concluir com as palavras do Salmo 32, onde nós temos o testemunho do próprio salmista, o rei Davi, que escreveu: bem-aventurado, feliz é aquele cuja iniquidade é perdoada. E ele fala de si e diz:
Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Com sua morte e ressurreição, Jesus Cristo nos livrou da culpa e do castigo pelo pecado. Jesus oferece o perdão a todos, e ele incumbiu a sua igreja de promover a paz, perdoando pecados. Que a paz esteja com você. Amém.